Eu quero pedir também, Senhor, a graça de que seus anjos acampem nesse lugar e cuidem de nós durante todo esse encontro, durante todo esse dia. Eu peço, Senhor, que o Senhor envie do céu o Teu Espírito, que o Senhor flua em nós a Tua essência outra vez, Deus. E agora, mais que um pedido especial, abre os nossos ouvidos, Deus, de uma forma como nunca foram abertos até hoje, para que nós possamos ouvir a Tua voz, a essência do Teu coração, Deus. Eu vou mais fundo no Teu amor, Deus. Eu quero sentir, eu quero ouvir Tua voz me dizendo. Quero ouvir Tua vontade, Deus. Desperta o meu coração para Tua vontade. Senhor Jesus, nós te pedimos, enche esse lugar com a Tua presença. Se você pode, filho, com a mão no seu coração agora, peça a presença do Espírito Santo com as suas palavras, da forma mais simples que existe no teu coração. Solta a tua voz, vai erguendo a sua voz, vai clamando a presença do Espírito Santo nesse lugar. Espírito de Deus, nós somos necessitados da Tua presença. Nós somos necessitados, Espírito Santo, necessitados da Tua presença nesse lugar. Então venha. Enche esse lugar, enche os nossos corações, enche cada canto desse lugar, Senhor, com a Tua presença. Nós somos a noiva e nós queremos te ouvir. Nós somos Sua noiva, Deus. Precisamos ouvir a voz do noivo. Se você pode, levante seus braços mais uma vez, com seus olhos fechados, e canta. Refrigera, refrigera minha alma e faz-me fiel a Ti. Amém? Amém? O Espírito Santo está nesse lugar, amém ou não? Amém! Dá um abraço nesse irmão que está do seu lado e fala, seja cheio do Espírito Santo, amém? Para vocês, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Edson. Você pode se sentar. Pode se sentar. Meu nome é Edson. Eu tenho 26 anos. Sou consagrado na comunidade Colo de Deus e vivo na comunidade há 5 anos. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu ouvi Deus falar comigo, pedindo algo mais para mim. Eu ouvi a voz de Deus dentro do meu coração dizendo, filho, eu preciso de você. Eu quero te levar para o mundo e te levantar como um farol para essa geração. Eu olhei para Deus e eu falei assim, Deus, eu não presto, estou estragado. Pega outro, que vai dar melhor. Escolhe um aí, que vai ser, com certeza o outro vai ser melhor do que eu. Eu já estou estragado, o pecado me estragou, minha vida velha me estragou. Eu acho que o Senhor está se equivocando. Falei assim com Deus, porque é o meu jeito, é o jeito que eu falo com Deus. Eu tenho liberdade com aquele que é o meu Senhor. Eu tenho liberdade com aquele que é o meu amigo. E eu falei para ele, cara, não vai dar. Deus olhou para mim, através da Eucaristia, e falou assim, eu disse que eu vou te levantar. Não é você. Você só está indo mais para baixo, Edson. Você só está se perdendo mais. Mas Deus disse para mim, eu vou te levantar como um farol. Eu vou te dar uma voz para essa geração. Não interessa o teu estado. Eu vou fazer isso por você. Porque eu sou o teu Deus. E Ele está fazendo. A duras penas, mas Ele está fazendo. Amém? O tema que foi proposto para nós trabalharmos hoje aqui é
uma canção da comunidade, mas também é uma profecia que diz assim: desperta, tu que dormes na escuridão, e vem ouvir as trombetas de Sião, que há muito tempo soam. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você já ouviu a trombeta de Sião? Já? Olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim: você já ouviu a voz de Deus falando com você? Responde para essa pessoa. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você pegue ela no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Se você não trouxe, pega seu celular, senta do lado de quem está com a Bíblia aí, sei lá. Se você não tem condições nenhuma de ler a Bíblia nesse instante, feche os seus olhos. Porque a Bíblia é muito mais do que um livro. A Bíblia é a palavra viva do nosso Deus. Então, se o seu coração for uma terra fértil para receber a palavra, mesmo que você ouça ela vagamente com o coração aberto, ela vai cair como uma semente no teu coração. Amém? Amém ou não? Tem católico aqui, sim ou não? Tá bom. 1 Samuel capítulo 3. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você acompanha na sua. Pode estar um pouco diferente, mas não tem problema. Acompanha lá comigo. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Ou seja, era um tempo de, em termos assim, silêncio de Deus para com o povo de Israel. Versículo 2. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado. Seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver. Ele já estava velho, muito velho, ele já estava cansado, ele já gastou a vida dele, a vida inteira dele. E a lâmpada de Deus ainda não se apagara, ou seja, ele não tinha morrido. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Samuel só estava dormindo do lado da arca da aliança, só isso, estava tranquilo. Imagina você poder dormir toda noite do lado do sacrário. Mano, imagina isso. Ele estava lá de boa, dormindo ao lado da arca da aliança. O Senhor chamou Samuel. O Senhor Deus chamou Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste? Ou seja, Samuel ouviu uma voz chamando e foi correndo para Eli, que era aquele que acompanhava, que cuidava dele, que ensinava ele. Eli, você me chamou? Ele ouviu uma voz chamando: Samuel. E Eli disse assim, ó: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. E Samuel deitou-se. O Senhor chamou de novo a Samuel, pela segunda vez. Este levantou-se e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamaste? Ele disse de novo: eu não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele ainda era muito novo, não tinha ouvido a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não tinha sido ainda manifestada a Samuel. Pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Foi lá perguntar para Eli de novo: eis-me aqui, tu me chamaste? Não me chamou não, cara? De novo, terceira vez já. Tô maluco? O que está acontecendo? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. E ele disse assim: vai e torna-te a deitar. E se ouvires que te chamam de novo, responda assim, ó: fala, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou a deitar. Veio o Senhor e pôs-se junto dele e o chamou
como das outras vezes: Samuel, Samuel. O menino respondeu: fala, que o vosso servo escuta. E o Senhor disse a Samuel: presta atenção, eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo que eu a ouvir ficará retinindo os ouvidos. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu o condenaria para sempre a sua família, por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam, e não os corrigiu. Por isso jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Samuel ficou deitado até pela manhã. Quando abriu as portas da casa do Senhor, ele temia contar a visão a Eli. Eli, porém, chamou e disse: Samuel, meu filho, não me ocultes nada. Deus te trate com toda severidade, se me encobrires algo de tudo o que Deus te disse. Então Samuel contou-lhe tudo, sem nada ocultar. E Eli exclamou: o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Palavra do Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia aí. Só para você entender algumas coisas, ele tinha filhos. E esses filhos dele não eram boas pessoas. A palavra diz que os filhos de Eli não eram boas pessoas. Quando as pessoas chegavam, o povo de Israel chegava com sacrifícios para ofertar no altar de Deus, os filhos de Eli iam lá e roubavam quantidades daquele sacrifício. Faziam coisas absurdas. Eli alertou eles: por que vocês estão fazendo isso, meus filhos? Por que você está fazendo isso? Um homem chegou para Eli e falou assim: quando um homem peca contra outro homem, Deus vai julgá-lo pelos seus atos. Agora, quando um homem peca contra Deus, não há julgamento, já existe condenação. O homem estava falando para Eli dos filhos dele, dos filhos de Eli: teus filhos estão pecando contra Deus, teus filhos não estão roubando aqueles homens, teus filhos estão roubando aquilo que é de Deus. Então, Deus não vai julgar eles. Deus não tem como julgá-los. Eles estão no nome de Deus. Pesado. Para vocês entenderem por que a mensagem de Deus para Samuel foi que ele ia fazer algo na casa de Israel. E que ele ia cair com mão poderosa e pesada sobre Eli e a sua descendência. Porque eles pecaram contra Deus. Mas esse não é o foco do que eu quero dizer para vocês. O foco disso hoje é a parte em que Deus chama Samuel 3 vezes. Você percebeu isso? Deus chamou Samuel 3 vezes. Nossa, 3 vezes. Tem a ver com Santíssima Trindade. Tem a ver com isso. Cara, se tem a ver com isso aí, não é sobre isso que eu vim falar também. Eu vim falar sobre algo que é mais humano que isso. Samuel estava dormindo ao lado da Arca da Aliança. Naquele tempo a Arca da Aliança era o sinal da presença de Deus para o povo de Israel. Não sei se você sabe um pouco da história da Arca da Aliança, mas o próprio Deus mandou construir, tinha as medidas certinhas para fazer. Deus deu as medidas. Deus deu todo o processo de como seria feito, o tipo de madeira, o tamanho, a tampa, por onde Deus falaria. E Deus falava com Israel através da Arca da Aliança. A Arca da Aliança continha na época o maná, as tábuas da lei, dos 10 mandamentos, dentro dela. Era a presença de Deus. Você está entendendo isso? Era a presença de Deus. E Eli e Samuel estavam dormindo do lado da Arca da Aliança. Estava dormindo lá porque ele era um menino que estava sendo criado no templo para ser o futuro sacerdote, o futuro cuidador do templo. E Eli cuidava dele. Ele estava dormindo e Deus chamou a primeira vez. Quando Deus chamou a primeira vez, Samuel, na sua humanidade,
correu para Eli e perguntou: você me chamou, Eli? Eu escutei você me chamando. Pode falar se precisa de alguma coisa? Um menino, eu não sei quantos anos ele tinha, mas um menino. E ele falou: não, chama ele, pode voltar a deitar. Na segunda vez, ele ainda na dúvida, falou: não, ele já está velho, ele pode estar confundindo. Se confundiu, não sei. Vamos lá. Foi lá, ele: você me chamou? Ele falou: não te chamei. E na terceira vez que ele foi entender, se eu não estou chamando esse menino, já é a terceira vez que ele está vindo, só pode ser o Senhor. Mas Samuel, como era menino, criança, menino de tudo, não entendeu. Quanto tempo mais Samuel demoraria para entender se ele não tivesse Eli para acompanhá-lo? Porque Eli falou: vai e volta e diz: Senhor, fala, teu servo escuta. Samuel ainda estava achando que era Eli, estava zoando com a cara dele, sei lá. Uma pegadinha, chamou e depois ele não chamou. O que eu tenho para te dizer hoje, meu filho, é que infelizmente a nossa geração é uma geração adormecida. Uma geração como era Samuel. Uma geração imatura, que está adormecida. Ah, Harrison, mas eu faço isso, eu sou de movimento tal, eu vou para não sei aonde, eu faço isso e aquilo. Presta atenção, Samuel levantou do lado da Arca da Aliança e também fez alguma coisa. Ele levantou, foi até o sacerdote, foi até Eli e falou: você me chamou? Eu estou falando de outra coisa. Estou falando de uma geração adormecida que não ouve mais a voz do seu Senhor. Eu estou falando de uma geração que está tão preocupado em ouvir a voz do Harrison da Palavra de Deus, do Hugo da Palavra de Deus e de outros tantos pregadores do Evangelho que se esquecem de ouvir a voz de Deus. É isso mesmo. Eu estou falando de uma geração que não confia mais naquilo que Deus orienta ao seu povo. Uma geração que ouve a voz de Deus e corre para os homens. Só que presta atenção, meu filho, a palavra de Deus, ela diz assim, ó: maldito o homem que confia em outro homem acima de Deus. Aí a gente visita os lugares, eu vou falar isso, a gente visita os lugares e conversa com um ou com o outro. O que eu mais ouço por aí hoje em dia é: eu estava tão bem, eu já fui da igreja, mas eu fiquei meio afastado, porque eu me decepcionei com o meu coordenador, eu me decepcionei com não sei quem, eu me decepcionei com o padre tal, eu me decepcionei com a call de Deus, eu me decepcionei com a comunidade tal, eu me decepcionei, porque você confiou em outro homem. Samuel, ele confiava em Eli. Se Eli não fosse um homem de oração, a casa de Eli estava condenada e a mão de Deus iria pesar sobre Eli. Se Eli não fosse um homem que ouvisse a Deus e soubesse ensinar Samuel, Samuel não teria se salvado dessa e iria pagar o preço também. Você entende? Então nós temos dois pontos aí da geração adormecida. Nós temos hoje em dia uma geração adormecida, que é a minha. Eu tenho 26 anos. Temos uma geração que está sendo gestada por essa geração adormecida, que é a geração das pessoas com 15, 16, de 15 a 20. E temos a geração que hoje se encontra aqui também, que são dos anteriores a mim, a outra geração, os mais velhos, que têm o conhecimento, receberam e beberam das primícias do Senhor, mas que por algum motivo se cansaram de tentar passar para a gente. Isso não é culpa deles, isso é culpa nossa. Minha geração é culpada. Nós não sabemos mais absorver, segundo a vontade de Deus, aquilo que os mais velhos têm para nos ensinar. Então a gente fica dormindo, aí levanta: me chamou? Ah, não me chamou? Então eu vou voltar para deitar. Sabe como que isso acontece? Eu estou aqui na minha vida de boa, então eu conhecer qual de Deus?
E eu vou lá na Colo de Deus e eu chego pro Hugo, pra Maiara, pro Erson e falo: nossa, cara, Colo de Deus e tal, vocês me chamaram? Não, a gente não me chamou pra nada, nem te conheço. Ah, então tá, eu vou voltar a deitar aqui. Nossa, o pessoal lá é tudo assim, nossa, trataram mal pra caramba. Ah, então eu vou pra... Nossa, tem um grupo de oração que acontece que é muito do fogo, eu vou lá. Ah, vamos lá, nossa, que legal, louvei. Chega pro coordenador: me chamou? Não te chamei. Vocês estão entendendo? Eu estou fazendo uma comparação só. Ah, então o coordenador mesmo, me decepcionei com ele. Vou voltar a deitar. E a gente fica com o Samuel no loop eterno de: me chamou? Não me chamou? Eu volto a deitar. Me chamou? Não me chamou? Eu volto a deitar. Enquanto isso, o desejo do teu coração e a voz que grita, a voz de Deus que grita no teu e no meu coração continua te chamando até o fim dos tempos. E você precisa entender, e você precisa ouvir a voz de Deus na sua vida, como Samuel. E quando Deus chamar, você não precisa procurar os homens, você olha para o céu, você olha para Deus, para dentro do teu coração e fala: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E ele vai falar. E aí, de repente, a geração adormecida acorda. Um sonho pessoal meu é um dia ver, ao invés de... Enquanto a gente está aqui, mais ou menos, eu não sou muito bom em chutar assim, mas sei lá, 200, 300 pessoas, mais, não sei. Ao invés de ver todas as pessoas sentadas, ouvindo um garoto de 26 anos com um microfone e que vai te falar algumas coisas acerca da Sagrada Escritura e algumas coisas da vida, que nós possamos ser 100, 200, 300 pessoas que vão se levantar e vão fazer algo, porque Deus chamou. Porque Deus chamou. Samuel, Deus te chama hoje, Samuel. Nós não podemos mais ser uma geração adormecida. Ontem a gente estava em Mato Grosso do Sul. A gente estava em Nova Andradina, um show. E a gente chorando. E eu parei para pensar um pouco e eu lembrei de uma frase de um amigo meu. E eu falei para aquele povo. E era estranha a cara de espanto deles. Eu falei assim: vocês sabem por que a agenda da Colo de Deus, eu falo porque é a minha comunidade, tá? Eu sei que as outras comunidades também têm uma agenda muito lotada, eu sei disso. Só que eu falo daquilo que eu vivo. Sabe por que a nossa agenda está lotada? Sabe por que a gente não tem mais espaço na agenda para adicionar? A gente queria ir em tantos eventos, a gente queria atender todo mundo, mas a gente mesmo com 6 ministérios, a gente não consegue atender todo mundo e a nossa agenda já está fechada para o ano todo. Sabe por quê? Porque infelizmente, meu filho, minha filha, senhores e senhoras, a agenda de vocês está fechada há muito tempo. E aquilo que era para ser missão de vocês está sendo colocado em cima de poucos. Eu não quero gerar inimizade com vocês, eu amo vocês, mas eu preciso falar isso. A agenda de vocês há quanto tempo está fechada? Se é que abriu um dia. Acho que os mais novos devem ter alguns aqui que nunca abriram a agenda. Eu falo agenda espiritual, meu filho. A disposição do teu coração de levantar, ouvir a voz do Senhor e chegar como Samuel chegou. Depois de ouvir a voz do Senhor, Samuel ouviu aquilo que o Senhor tinha falado e ele podia simplesmente chegar e falar assim: não, Eli, calma, vai ficar tudo bem. Deus é amor, Deus te ama e vai ficar tudo bem, tá? Mas não, ele teve coragem, ele se levantou e falou: ó, Eli, o que Deus me falou é que deu merda. Desculpa a palavra, mas o que Deus me falou é que deu merda. Teus filhos fizeram merda, você não foi lá, você não corrigiu seus filhos, você não fez o papel que você tinha que fazer de pai, e a mão de Deus vai pesar sobre eles, e sobre a tua casa, e sobre a tua família. Isso eu falo para os mais velhos que aqui estão. Tomem cuidado. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Uma vez trabalhando pelo reino, sempre trabalhando pelo reino.
seja na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, naquilo que você vive, no seu grupo de oração, na sua comunidade. Aquele que põe a mão no arado e volta atrás, não é digno de mim, diz o Senhor. É pesado isso. Aquele que põe a mão no arado, começa a trabalhar para Deus e volta a olhar para trás, não é digno de me servir, não é digno de mim. Só que eu tenho uma notícia boa para você. Deus, Ele continua chamando. Deus nunca se esquece da aliança que Ele fez com o seu povo. Ele não esquece da aliança que Ele fez com você, dos mais velhos ou mais novos. Talvez se você ainda não botou a mão no arado, ei jovem, deixa eu te falar, talvez se você ainda não botou a mão no arado, se você não ouviu a voz de Deus, se você ainda está no bem bom da sua vida, se o mundo lá fora está se perdendo, se os seus amigos estão se perdendo, se você tem amigos morrendo lá fora, se você tem pessoas que você conhece que já não tem mais jeito segundo a sociedade, talvez seja porque você ainda está na tua vida mansa e não quer saber de abrir essa tua boquinha e falar de Jesus para essas pessoas. 200 pessoas falando de Jesus, 300 pessoas falando de Jesus, para uma pessoa por dia, o reino de Deus já teria acontecido nessa terra há muito tempo. Isso que a gente vive aqui poderia ser vivido no Brasil inteiro. Eu vou falar, tem gente reclamando da greve, e o que você está fazendo? Além de sentar sua bunda atrás de uma cadeira, entrar no Facebook e lá, porque não sei quem, eu não sei quem, porque isso, aquilo, porque não sei quem, e aí trava lá numa fila de caminhoneiro, aí começa, aí vira o jogo, aí ao invés de xingar um, xinga outro. Isso está ajudando alguma coisa? Talvez se 300 pessoas, jovens, adultos, crianças, se levantassem para falar de Jesus para uma pessoa por dia, a gente não estaria passando por isso. Entre outras coisas, chegou a hora de parar de ouvir os homens e começar a ouvir a voz de Deus. Chegou a hora de parar de se frustrar, gente. Chegou a hora da juventude se levantar e haver um grande despertar no Brasil, no mundo. Isso depende de nós. Reinflama, Emanuel. Quantas vezes você já reacendeu a chama no teu coração, mas alguma coisa aconteceu que apagou? Quantas vezes você já foi incendiado e viveu um momento muito bom com o Espírito Santo, e isso e aquilo, já foi em show, já teve experiências, e de repente a chama apagou? Quantas vezes? Quanto tempo mais você vai ficar nisso? Maldito o homem que confia em outro homem. A nossa confiança precisa estar naquele que não mente, precisa estar naquele que é o nosso Senhor e sempre será. Amém? Amém ou não? Amém. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado assim, amém ou não?